nós estamos falando sobre o Espírito Santo na vida cristã. Depois nós entramos no estudo o que a unção do Espírito Santo nos ensina. Hoje nós vamos falar sobre falsos profetas, vamos falar sobre apostasia. A apostasia, irmão, é afastar-se da doutrina de Cristo. A pessoa se torna apóstata ao momento que afasta da doutrina de Cristo, deixa de seguir os seus ensinamentos. Amém? Então nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Hebreus. Vamos ler no livro de Hebreus, no capítulo 3. Livro de Hebreus, capítulo 3. Nós vamos falar sobre apostasia pessoal. Amém? Livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 12. Hebreus 3, 12. Vai dizer: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Vede que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Nós estamos vendo que um coração mau é um coração que maquina pensamentos malignos. Infiel está ligado à infidelidade, e isto é apostasia. Então nós vamos falar sobre apostasia, que no grego quer dizer apartar, ou seja, afastar daquilo que Jesus ensinou, daquilo que está escrito na Bíblia através da palavra de Deus. Então, toda pessoa que tem o coração mau e infiel, ele comete a apostasia. Então, esse termo é definido como decair, deserção, rebelião, abandono, retirada ou afastar-se daquilo que está ligado. Então, o que está ligado aqui na terra está ligado lá no céu. A doutrina de Cristo é algo que nós devemos obedecer e não discutir. Então, apostatar significa cortar o relacionamento salvífico com Cristo, ou apartar da união vital com Ele e da verdadeira fé nele. Então, toda pessoa que se afasta de Deus, ele comete o pecado de apostasia. Jesus ele fala: vós errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, quando a pessoa procura viver de acordo com a sua ideologia, de acordo com o seu conceito humano, ele corre o grave risco de cair na apostasia, de querer servir Jesus dentro da sua conotação humana, dentro da sua ideologia humana, e nisso trancar o coração para aquilo que realmente o Espírito Santo está ensinando, e essa pessoa vai cair em pecado. Amém? Então, sendo assim, a apostasia individual é possível somente para quem já experimentou a salvação, regeneração e renovação do Espírito Santo. Uma pessoa que nunca serviu a Deus, ele não é apóstata. Só pode cometer apostasia quem já foi cristão. Então essas pessoas que se desviam, tem que ter muito cuidado. Porque a Bíblia fala que é mais difícil conquistar um irmão ofendido do que uma cidade fortificada. Veja bem, no livro de Hebreus, capítulo 6. Pode anotar, presta atenção no que eu vou ler aqui. Livro de Hebreus 6. Fala assim. Versículo 1 diz: Versículo 1. Livro de Hebreus 6, versículo 1 vai dizer assim: pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo,
prossigamos até a perfeição, não lançando de novo fundamento de arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. E da doutrina dos batismos e da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos, do juízo eterno. Já começa repreendendo que nós não temos que ficar debatendo com essas coisas. Porque isso é que faz as pessoas cada vez mais se afastar de Deus. É debater aquilo que a Bíblia está ensinando para obedecer. Aí vem a sentença. Isso faremos se Deus permitir. Ou seja, se Deus tocar no coração para você estar ensinando quem não sabe essas coisas, é diferente. Aí vem. Versículo 1 e 2 fala que não é para debater a doutrina com ninguém. O 4. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e fizeram participando do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, ou seja, saiu da graça, desviou, é impossível que sejam outra vez renovados para o arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucifica o Filho de Deus e o expõe ao vitupério. Isso está falando de quem desvia, de quem se torna apóstata. Então a pessoa que abandona a doutrina de Cristo, não quer obedecer a doutrina de Cristo, ele cai em apostasia individual. Isso cria nele a raiz de amargura e acaba contaminando outras pessoas. Porque uma pessoa que está desviada, ela vai querer colocar a sua conotação ideológica para poder falar assim, tá vendo? Isso que o pastor ensina não é nada disso. Isso que o pastor fala não é nada disso. Isso é um sinal claro de apostasia. É querer rebater aquilo que a palavra fala. Amém? Não é simples negação da doutrina, né? Dentro da igreja. A apostasia pode envolver dois aspectos distintos, embora relacionados entre si. Os aspectos são distintos, mas os dois estão relacionados um ao outro. Primeiro, a apostasia teológica, isto é, a rejeição de todos os ensinos originais de Cristo e a fé dos apóstolos que Deus deixou. Judas 4. Fala que nós temos que combater a fé que uma vez nos foi dada, com sofrimentos agonizantes. Isso é de acordo com a Bíblia, não de acordo com a nossa conotação, não. Porque muitas das vezes as pessoas acham que a palavra de Deus não é viva. Ela é viva e é eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes, a ponto de discernir o que pensa o coração. Por isso que a pessoa que escreveu o livro de Hebreus fala que nunca haja em vós um coração mau e infiel que vai levar você a se apartar de Deus, que vai fazer com que você não aceite a doutrina. Hoje nós estamos vivendo o fim dos tempos. No livro de 1 Timóteo 4, o Espírito, versículo 1 diz, o Espírito Santo expressamente diz que no final dos tempos apostatarão, ou seja, afastarão, deixarão, não seguirão, decairão, causarão rebelião, abandono, tudo isso, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrina de demônios. Toda pessoa que não prega a verdade da palavra de Deus, ele está pregando espírito enganador e doutrina de demônios. A apostasia moral, isso é, aquele que era crente deixa de permanecer em Cristo e volta a ser escravo do pecado através da imoralidade. Romanos 6, do 15 ao 23. Para quem estiver anotando as referências aí, ó, Romanos 6, do 15 ao 23, depois você lê. A pessoa acaba não aceitando mais a verdade da Bíblia. 2 Timóteo 4, 3 e 4 fala que no final dos tempos os homens não aceitarão mais a sã doutrina, virão correr de uma parte para outra buscando somente mestre que fala aquilo que eles querem ouvir. Cheio de sujeira no ouvido, não aceita mais a verdade da palavra. Amém?
A Bíblia adverte fortemente quanto à possibilidade da pessoa, a possibilidade da apostasia. A Bíblia adverte fortemente quanto à possibilidade da apostasia. 2 Coríntios 3, o apóstolo Paulo fala: ninguém se engane a si mesmo. Isso é possível. Você lê algo na Bíblia e achar que é daquela maneira que você entendeu e é ao contrário. Por isso que a Bíblia fala: sigamos e prossigamos em conhecer o Senhor. 1 Pedro 3,18 fala que antes nós devemos crescer em graça e em conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que através da vontade dele nós podemos adorá-lo no agora da nossa vida, como vamos adorar a ele lá na vontade dele na eternidade. O livro de Salmo, capítulo 1, versículo 3, fala versículo 2, fala que o nosso prazer tem que ser na lei do Senhor, nela meditar dia e noite, para nós sermos como árvores junto a ribeiros de água, cuja folha não cai. A folha que simboliza ali são as nossas obras, com ações de graça, culto, louvores, visita, prestação de serviço. Os frutos são o que nós vamos colher na estação própria, ou seja, ao tempo de Deus, aquele serviço que você está fazendo vai gerar fruto. Livro de 2 Crônicas 15, versículo 7. Esforçai-vos e não desfaleçais vossa mão, porque toda a vossa obra terá uma recompensa. Então, a Bíblia adverte fortemente quanto à possibilidade da apostasia, visando tanto nos alertar do perigo fatal de abandonar a nossa união com Cristo, para como motivar a perseverar na fé e na obediência. Então, do mesmo modo que a Bíblia adverte que vai haver apostasia, adverte que nós cristãos temos que procurar olhar para que nós não venhamos cair. O apóstolo Paulo fala: quem está de pé, cuide para que não caia. Jesus fala que um cego não pode guiar outro cego. Se for fazer isso, vai cair os dois no buraco. Que nós devemos olhar primeiro por nós, para depois nós ajudarmos o nosso irmão a se livrar desse pecado. Amém? O propósito divino desses trechos bíblicos de advertência não deve ser enfraquecido pela ideia que afirma: as advertências sobre a apostasia são reais, mas as suas possibilidades não. Isso é contrário. Antes devemos entender que essas advertências são como uma realidade possível durante o nosso viver aqui nessa terra. Jesus ele fala: no mundo tereis aflições. Deus falou com Adão, com dor. Essa dor e essa aflição citada por Jesus inclui todo tipo de mal, inclusive a apostasia. Inclusive a apostasia, que é um tipo de aflição. A pessoa que está em pecado de apostasia, ele dificilmente consegue ter os seus olhos abertos novamente para a verdade. Amém? Devemos considerar um alerta se quisermos alcançar salvação. Alguns dos muitos trechos do Novo Testamento contêm advertências contra a apostasia. Por exemplo, Mateus 24, olha para você ver, muitos trechos da Bíblia nos adverte contra a apostasia e os apóstatas. Para quem estiver anotando, Mateus 24, 4 e 5. João 15. Atos 11, 21 e 23. Atos capítulo 11, versículo 21 e versículo 23. 1 Coríntios 15, 1 e 2. Colossenses 1, 21 e 23. 1 Timóteo 4, do 1 ao 16. 2 Timóteo 4, do 2 ao 5. Tiago 5, 19 e 20. Olha para você ver o tanto de referência que nos alerta contra a apostasia e os apóstatas. E você pode ler todas as 7 cartas do Apocalipse. Todas elas
vão estar falando para você se afastar da apostasia e dos apóstatas. 1 João 4, versículo 1 fala que nós devemos julgar a profecia e o profeta. Não dar crédito a todo espírito, mas provar se aquele espírito vem de Deus. No livro de Deuteronômio 18, versículo 20, fala: como saberemos a palavra que o Senhor nos falou? Ou seja, como que eu vou saber se isso que está sendo pregado é de Deus? Se aquilo que for pregado não cumprir, nem acontecer na nossa vida, é a palavra que Deus não fala. Se a palavra de Deus não causa em nós temor, não é Ele que está falando. Palavra para poder elevar ego, isso tudo é mentira. Principalmente a que mais está ocorrendo aí é a teologia da prosperidade. Isso tudo é mentira, irmão. Nada disso tem Deus nisso não. Jesus ele fala que a pessoa só vai ser próspero se primeiro obedecê-lo. Depois que ouvir os mandamentos, obedecer, todas as bênçãos vão vir. Bendito vai ser na cidade para quem mora na cidade e bendito vai ser no campo para quem mora no campo. Prosperidade está ligada à obediência. Se não obedece, não vai ser próspero nunca. Exemplos da apostasia propriamente dita. Nós vemos isso no Antigo Testamento, quando em Números 16, Coré, Datã e Abirão se rebelaram contra Deus. Foi um tipo de apostasia. Viraram para Moisés: Moisés, Deus fala só com você? Nós também somos filhos, nós também somos povo de Deus. E ali Deus mostrou o seu poder contra a apostasia, desobediência. Os passos que levam à apostasia. Nós vamos agora falar sobre passos que levam à apostasia. Primeiro, o crente por falta de fé deixa de levar plenamente a sério as verdades, exortações, advertências, promessas e ensinos da palavra de Deus. Falta de fé. Hebreus 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar-lhe. Porque quem se aproxima dele tem que crer que ele existe e que é galardoador de todos aqueles que o buscam. Então, por falta de fé, a pessoa não leva a sério as verdades bíblicas. Quando Adão caiu em pecado, ele caiu em pecado pela falta de fé que ele tinha naquilo que Deus falou. Se comer, certamente vai morrer. Uma referência bíblica para sustentar essa falta de fé que leva à apostasia. Lucas 8,13. Segundo, quando as realidades do mundo chegam a ser maiores do que o reino celestial de Deus, o crente deixa paulatinamente de aproximar-se de Deus através de Cristo. Ou seja, Jesus, lá em Lucas 8, ele fala sobre a parábola do semeador. A semente que caiu no meio dos espinhos, os espinhos cresceu junto, sufocou. É isso aqui, ó. Aí sufoca, a planta não brota, fica infrutífera e acaba morrendo. Isso está ensinando também a apostasia. A parábola do semeador, Jesus deixou claro, são 3 formas de cair na apostasia. Primeiro, a semente que caiu na beirada do caminho. Os passarinhos comeu, são as pessoas que ouvem, mas vem o diabo e tira a mensagem do coração dela. Por que o diabo vem? Vem porque a pessoa não tem fé em Deus. Para que não creem e não sejam salvos. A que caiu no meio dos espinhos são as pessoas que ouvem, mas os cuidados dessa vida. Trabalha e quer tudo cultuar, deixa a planta sufocada, não brota. Aqui caiu no meio de pedras, porque não tinha profundidade, secou-se a raiz na hora que veio a tribulação, que é tipificada pelo esquentar do sol. Três formas só na parábola do semeador, que leva a pessoa a cair na apostasia. 3. Por causa da aparência enganosa do pecado, a pessoa se torna cada vez mais tolerante ao pecado na sua própria vida. A pessoa começa a se acostumar com o pecado.
A pessoa já começa a achar que aquilo ali é tudo normal. Não tem problema não, mano. Não, pode, não sei o quê, uma bebidinha, um cigarrinho, né? Uma mentirinha, uma piadinha, uma fofoquinha. É desse jeito. Daí a pouco a pessoa tá longe de Deus sem nem imaginar que tá longe de Deus. Aparência enganosa do pecado leva a pessoa a cair. A Bíblia fala em 1 Tessalonicenses 5, 20, abster de toda aparência do mal. Amém? Para quem está anotando isso aí nessa terceira aí, ó, por causa da aparência enganosa do pecado, 1 Coríntios 6, 9 e 10. No versículo 6, no versículo 9, fala, não sabeis vós que os injustos não herdam do reino? Pessoa que fica praticando injustiça não herdará o reino. Quarto, por causa da dureza de coração, a pessoa comete apostasia, é dura de coração. E da rejeição dos caminhos de Deus. Livro de Romanos 1, 19 até o 25. Mudaram a verdade de Deus na mentira, adorando o Criador mais que a criatura, se entregaram aos próprios desejos. Homem com homem cometendo torpeza, as mulheres deixaram o costume das mulheres. E tudo isso. Dureza de coração. Não faz caso da repreensão do Espírito Santo. No versículo 7 de Hebreus 3 aqui fala, quando ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, porque foi o que levou o povo de Israel a ficar 40 anos andando no deserto, até morrer todo mundo, para entrar o remanescente, porque aqueles que saiu tinham o coração tão duro que Deus falou com eles, vocês não vão entrar na terra prometida, e não entrou, por causa de dureza de coração e de repetidas vezes não dá ouvido ao Espírito Santo. Sexto, o Espírito Santo se entristece. Efésios 4:30, foi o que eu falei ontem. Não entristeçais o Espírito Santo, no qual está selado para o dia da redenção. O fogo purificador apaga, está condenado. O Espírito Santo se entristece. Efésios 4:30, seu fogo se extingue, eu acabei de falar, né? 1 Tessalonicenses 5:19. Seu templo é profanado, 1 Coríntios 3:16 fala que aquele que prostitui peca contra o próprio corpo. Finalmente ele afasta-se daquele que antes era crente. É o que eu falei agora em Hebreus 6, do 1 até o 8. O Espírito Santo se afasta, a pessoa está em apostasia. Amém? Então, esses são 5 passos, o qual levam a pessoa à apostasia. Começou a ver isso na vida de uma pessoa, você pode ter certeza, ele está indo direto para o inferno. Amém? Se a apostasia continua sem freio, o indivíduo pode finalmente chegar ao ponto em que não é possível mais um recomeço em sua vida. Livro de 2 Crônicas 36. O versículo me fugiu, mas vocês podem ler o capítulo todo de 2 Crônicas 36, vocês vão achar lá que Deus madrugou enviando profetas dia e noite, de madrugada, para que o povo abandonasse o pecado até não ter mais remédio. Deus foi falando, até uma hora parece que ele cansou e deixou o povo de Israel ser escravizado por Nabucodonosor e foi muitos anos escravizado pelo povo de pelo rei Nabucodonosor. Cerca aí de 70 anos escravizado, de tanto Deus falar. Foi indo até ele entregou para ser escravizado. Por quê? Porque não ouviu a palavra de Deus. Isto é, a pessoa que no passado teve uma experiência de salvação com Cristo, mas que agora deliberada e continuadamente endurece o coração para não ouvir ou não atender mais o chamado do Espírito Santo.
O Espírito Santo tem 3 ações na vida de uma pessoa: convencer do pecado, do juízo e da justiça. Mas para essa ação acontecer, a pessoa tem que querer. Se a pessoa está ouvindo que o Espírito Santo está falando com ele para abandonar esse caminho, ele não ouve, chega uma hora que ele não fala mais. A pessoa se condena. É por isso que às vezes a pessoa fala assim, eleição, predestinação. A pessoa se elege para ser salvo, também se predestina para ser perdido. Livro de Provérbios 15, versículo 3, fala que Deus criou o ímpio para o dia do mal. Deus não criou nada. A pessoa que quis ser perdido. Amém? Continua a pecar intencionalmente. Hebreus 10, 26. Porque se peca voluntariamente, já não tem mais sacrifício pelo pecado. Sabe que está errado e está pecando. Não adianta pedir perdão. Está escrito na Bíblia, 10, 26 de Hebreus. Peca deliberadamente, não existe mais sacrifício para o pecado. E se recusa a arrepender-se e voltar para Deus. Pode chegar a um ponto sem retorno, em que não há mais possibilidade de arrependimento e salvação. Deuteronômio 29, 18 a 21. Chega um momento que não há mais salvação. Esse ponto, de onde não há retorno, não se pode definir de antemão. Logo, a única salvaguarda contra o perigo de apostasia externa está na admoestação do Espírito Santo. Hoje, se ouvires a sua voz, não endereçais o vosso coração. Hebreus 3,7, eu já citei. É próprio salientar que, embora a apostasia seja um perigo para todos os que vão desviando da fé e que se aparta de Deus, ela não se consuma sem constante e deliberado pecar contra a voz do Espírito Santo. Ou seja, a apostasia não vem a não ser através da desobediência diária à palavra de Deus. Aqueles que por terem um coração incrédulo se afastam de Deus, pode pensar ainda que os verdadeiros crentes podem pensar que ainda são verdadeiros crentes, mas sua indiferença para com as exigências de Cristo e do Espírito Santo e para com a advertência das Escrituras indica o contrário. Uma vez que alguém pode enganar-se a si mesmo, Paulo exorta aqueles que afirmam ser salvo. Examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé e provai-vos a vós mesmos. 2 Coríntios 13, versículo 5. E ele ainda fala, se é que já não estáis reprovados. Quem sinceramente preocupa-se com a condição espiritual e sente no coração o desejo de voltar-se arrependido para Deus, tem nisso uma clara evidência de que não cometeu a apostasia imperdoável. Ou seja, a pessoa só desviou, mas não perdeu esse temor a Deus. Porque o apóstata, uma das coisas é não ter mais temor a Deus. As Escrituras afirmam com clareza que Deus não quer que ninguém se perca. Isso está lá em 2 Pedro 3,9, onde fala que Deus não quer que ninguém se perca chegando ao conhecimento da verdade. Declara que Deus receberá todos que já desfrutaram da graça salvadora, se arrependidos voltarem a Ele. Jesus ele fala, todos que o Pai trouxer virá a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Irmãos, vamos analisar a nossa vida espiritual para que nós não venhamos cair em enganos do diabo. Para que o diabo não tenha poder sobre nossa vida para fazer com que a gente venha desviar dos caminhos do Senhor. Amém? Que Deus abençoe vocês poderosamente. Continuem em jejum e oração para que Deus possa ajudá-los a se livrar da apostasia e dos apóstolos. A paz do Senhor Jesus.